Bom, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre você e sobre seu lar. Hoje, mais uma vez, vamos estudar um pouco mais da palavra do Senhor. A gente está falando sobre o povo de Deus e as coisas que eles sofreram, né? As coisas que eles enfrentaram, as coisas que eles passaram, qual a reação que eles tiveram ao curso do deserto. Como Deus guiou o seu povo pelo deserto. Deus guia a nossa vida pelo deserto ou pelos desertos que enfrentamos, as adversidades. O que devemos fazer? Né? Como devemos reagir? Hoje a gente vai ver um pouco dessas coisas, das reações do povo, que eles fizeram, que de fato não agradaram a Deus, tiveram reações negativas em relação a algumas coisas que eles enfrentaram, e por isso eu quero convidar você a orar e a gente vai meditar um pouco sobre essas coisas, sobre as provações e as tentações no deserto. Vamos orar? Querido Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Abra, pois, Senhor, nossos corações para ouvir Tua palavra, para entendê-la e, ó Senhor, para praticá-la. Carecemos de Ti. Precisamos do Senhor, Teu Santo Espírito, não só agora, mas em todo o tempo, em cada momento, em cada situação, seja bom ou ruim, em cada adversidade, se não for o Senhor, ai de nós. Portanto, estenda sobre nós a Tua poderosa mão. E assim como o Senhor permitiu o teu povo passar pelo deserto, mas não sozinho, o Senhor estava ali com eles, o Senhor os provou, o Senhor os ensinou, que o Senhor nos ajude nas provas, nas lutas, nas adversidades, nas tentações, receber do Senhor a instrução correta, segui-la e assim vencer essas dificuldades pela fé no Senhor e pela obediência à sua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 10, onde Paulo vai falar do exemplo que aconteceu com a família israelense, né, israelita. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo vai falar dos exemplos da história de Israel. Escolhemos esse texto exatamente por ele abordar as muitas provas ou as tentações que o povo enfrentou e porque Paulo também usa esta passagem já aplicando essas coisas para os nossos dias, para a nossa vida. Então vamos ler essa passagem. 1 Coríntios 10, 1 a 5. De início. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram sob a nuvem todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. O povo de Deus, ele não estava isento de passar adversidades e lutas, simplesmente porque Deus estava tirando eles do Egito. Estar no Egito, estar sob a escravidão do Egito e nós estarmos nesse mundo ainda cheio de pecado, com o nosso coração ainda, a nossa carne ainda presa nesse sentido, que nós somos libertos, mas ainda não estamos totalmente livres da presença do pecado. Tenho explicado isso aqui. E por isso há essa luta da carne, do espírito. Então isso já é uma coisa difícil e terrível. Todavia, agora parece que tudo ia mudar. Deus está tirando o povo do cativeiro. Olha, nova vida, nova fase. Não é assim que a gente pensaria? Assim, quando a gente está saindo de uma adversidade, né, e está sentindo aquele alívio, não é assim? Assim como num dia de calor você tomar um sorvete, ou encontrar uma sombra gostosa, ou num dia de frio você pôr uma roupa quentinha, entrar debaixo das cobertas. Pois bem, talvez essa a grande expectativa que havia. Todavia, Deus tem um propósito em todas as coisas e, naturalmente, seu propósito é não só que tudo redunde em honra e glórias ao seu nome, mas ele vai, através dessas circunstâncias, dessas adversidades que o povo vai enfrentar, ensinar o seu povo, provar o seu povo. É isso que Deus fez naquele período quando fez o povo atravessar o deserto. E é o que Deus faz na minha e na sua vida
Mesmo os dias de hoje, Deus continua permitindo que nós, povo dele, venhamos enfrentar adversidades e também sejamos provados em algumas coisas ou em muitas coisas. Ninguém está isento disso. O próprio Jesus nos ensinou que nós teríamos aflições no mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Pois bem, existem alguns exemplos na história da Escritura, né, na história de Deus, de sua redenção, na vida de algumas pessoas que mostram com clareza isso, que essas provas e tentações não vieram apenas sobre Israel, né, ali como nação, mas até bem antes. Você tem, por exemplo, Isaac e Rebeca, né, eles passaram, né, um momento de prova em que eles sentiram uma grande amargura por causa da decisão de um de seus filhos, que era Esaú, em casar com mulheres hititas, ou seja, povos que não eram da mesma linhagem deles, não tinham a mesma cultura, não tinham a mesma fé, não é assim? E isso trouxe grande amargura para o coração de Isaac e de Rebeca. Então a gente percebe isso lá em Gênesis 26, 35, em Gênesis 27, 46. Se você quiser, você pode abrir lá e conferir como que aquela situação trouxe uma amargura, uma dificuldade, uma tristeza, um peso ao coração daqueles pais em relação à atitude do filho. Então, prova também lá do que Paulo fala, né, quando argumenta que comunhão há entre a luz e as trevas. Eu costumo dizer, né, lembrando uma frase que eu ouvi, que casar no reino de Deus é somar forças no reino de Deus. Então, naturalmente, a orientação da palavra é, já que não há comunhão entre a luz e as trevas, devemos procurar realmente nos relacionar para facilitar as coisas, não é? Para evitar essas amarguras, evitar algumas coisas que parece que a gente mesmo que procura, né? Então a gente deve ouvir a palavra do Senhor. Então a gente vê isso com clareza aqui. A gente vê o sentimento de Noemi quando ela perdeu o esposo, os filhos, lá em Ruth 1:20. Ela está falando assim, que o Senhor permitiu ela passar por aquilo. Então isso está mostrando que Deus realmente permite. Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus permite que a gente passe por essas provas, por essas provações. As tentações e provações são, vamos chamar assim, naturais de acontecer na vida de qualquer ser humano. E Noemi fala da amargura que ela sentia. A vida dela se tornou dura, difícil, por causa daquela situação da perda do esposo, da perda dos filhos, né? Então tem que voltar para casa sem aquele amparo. E, na verdade, o grande desafio em tudo isso é a gente buscar realmente o Senhor e confiar no Senhor, né? Ana, por exemplo, a esposa de Eucana, era uma mulher estéril. Embora amada pelo esposo, pelo marido, ela não tendo filhos, isso trazia sobre ela, né, uma grande aflição, a afronta da sua rival lá, a Penina. Isso mais ainda amargurava a sua vida. Quantas coisas amarguram nossa vida, quantas provas nós passamos, né, quantas tentações nós enfrentamos e elas, talvez você pense, por que tudo isso? Então eu quero dizer, quero mostrar para você que elas vão servir para nos forjar, para nos preparar melhor para a batalha que sempre vem adiante, para nos preparar, para nos encontrar com o Senhor, porque elas nos purificam nesse sentido, elas nos ajudam quando aprovados nessas provas, quando vencemos as tentações, nós estamos, na verdade, sendo fortalecidos, estamos como que aquele soldado que está sempre se preparando para a batalha e que na batalha está vencendo, ok? Então, a primeira coisa que eu quero tratar aqui hoje é sobre o fato de Deus nos levar a experiências amargas com um propósito específico. Então, é o caso aqui de Êxodo, né, no caso do povo de Israel, no capítulo 15. Veja bem que interessante, no capítulo 15, verso 22 e verso 23, está escrito assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur.
Caminharam 3 dias no deserto. Imagina você caminhando 3 dias no deserto. Agora olha o detalhe. E não acharam água. A água é um elemento essencial na vida, não é verdade? Principalmente no lugar, no deserto. Pois bem, afinal, chegaram a Mara. Mara, um lugar. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. Na verdade, eles não sabiam qual o nome daquele lugar. Eles estão caminhando no deserto e acham água. Havia água! Finalmente, depois de 3 dias, oh, que beleza! Temos água! Mas quando a gente vai provar a água, ou seja, amarga, ruim, imprestável, vamos chamar assim. Então, a gente pode perguntar por que isso está acontecendo. Então, naturalmente, há um propósito na condução de Deus, através daquele deserto, conduzir o seu povo e poder mostrar ao seu povo algumas coisas, como a gente já tem aprendido. Então tá. Obedecendo à orientação de Deus, Moisés leva o povo para a travessia ali do deserto, só que após 3 dias, quando encontra aquilo que era tão importante, né? Verso 25 está mostrando aqui, ó. Então Moisés chamou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu uma árvore, mostrou-lhe uma árvore, lançou-a nas águas e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenação e ali os provou. Então perceba que Deus ele já tinha um plano de tornar aquelas águas boas. Deus, na verdade, tinha um propósito de ensinar o povo dele. Embora às vezes a gente está atravessando algumas situações adversas e a gente encontra, né, uma solução, uma saída, não é? Imagine, você está procurando uma água, acha água, mas ela não é boa. O que seria a nossa reação? Será que seria a mesma de Israel? Reclamar, murmurar? Porque o verso 24 diz: murmurou o povo contra Moisés. Que havíamos de beber? Mas Deus tinha um propósito: fazer um milagre, transformar aquela água amarga, imprópria, uma água boa, uma água doce, uma água saudável e mostrar mais uma vez para o seu povo, como ele sempre faz com a gente, né, que ele está no comando, ele sabe nos conduzir e ele nos conduz em vitória, em triunfo. Mas o que Deus quer é que a gente olhe para ele e que a gente tenha a atitude certa. Nós vamos ver isso aí. Existem outras passagens que mostram com clareza, nós já declaramos aqui a expressão de Noemi, né, que Deus permitiu, está lá em Noemi, declarando isso, no livro de Ruth, no capítulo 1, verso 20 e 21, Noemi declarando que o poderoso, ou seja, Deus, o eterno, permitiu, fez. Então ela tinha consciência que Deus estava no comando. Todavia, o que a gente percebe é que Noemi não perdeu a fé por causa disso. Ela continuou esperando em Deus. E por mais duro que estava sendo aquela prova, Deus realmente estava na condução da sua história e nós vamos ver que ela vai se tornar uma mulher importante nesse sentido. Seu registro está aqui na Escritura. Sua nora, Ruth, vai casar-se com Boaz e dali vai vir quem? Obed, que é avô de Davi, né? Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, que foi rei de Israel. Olha só que interessante. Então nós não devemos ter essa coisa de logo logo ter uma atitude precipitada, mas a gente manter a paz, manter a fé, manter a confiança no Senhor quando enfrentando as adversidades, porque Deus certamente tem um propósito em permitir a mim, a você, a nós passarmos por alguma adversidade, por algum momento difícil, por alguma amargura. Isso pode ser uma prova e pode ser também uma tentação. Muitas vezes somos tentados com algumas coisas, não é? E aí o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa atitude? Será que vai ser como a de Jó? Jó, lá no seu livro, logo no princípio, ele, depois de perder tudo, tinha consciência de que realmente Deus havia permitido aquelas coisas, mas sua esposa não estava entendendo bem e disse para ele, né, como que reclamando, murmurando, e ele reprime a sua esposa dizendo assim: Deus nos faz o bem, vamos aceitar o bem dele, mas ele é Deus, nós não vamos aceitar também o mal?
Então ele também tinha consciência, né, de que o Senhor havia permitido aquela situação, de que o Senhor estava no controle. Não é fácil, né? Mas o desafio nosso é de sempre. O cristão viverá como? O justo viverá pela fé. Fé em Deus, não é? E fé em Deus indica que a gente precisa ter também pé na tábua, né? A gente precisa prosseguir, precisa caminhar, precisa avançar, precisa olhar realmente para o Senhor e não ficarmos paralisados, não é? Jesus, ele foi também levado ao deserto, né? E lá no deserto ele foi o quê? Tentado. Então, muitas vezes os desertos da nossa vida, as adversidades, são momentos de prova e de tentação. Como será que nós vamos nos sair dessas situações, né? Como você tem se saído? Tem sido aprovado? Que bom. Ih, não? Então, certamente essas provas se repetem para que você seja lapidado, para que você seja aprovado, para que eu seja aprovado. Esse é o propósito de Deus, nos ensinar em meio às coisas difíceis que enfrentamos, ensinar que Ele é um Deus fiel, que Ele está presente, que Ele é poderoso, que é para a glória dele e para nos moldar, para nos transformar aquilo que precisa ser transformado. Quando nós somos bem sinceros conosco mesmo, quando a gente olha no espelho, olha bem nos nossos olhos, a gente vê quantas coisas a gente ainda precisa de ser lapidado. Somos mesmo como aquela massa que o oleiro lança sobre a roda e ele vai fazer um vaso. Mas às vezes o vaso não está legal, ele vai remodular, ele vai refazer esse vaso até ele ficar perfeito, certo? Então, Deus nos leva a águas tranquilas, diz a Escritura, não é? Mas também ele permite que a gente, muitas vezes, encontre águas amargas ao curso da nossa vida. Existe uma passagem que mostra que o verdadeiro evangelho realmente não nos isenta de enfrentar e de passar por tribulações, por provações. É a passagem de Atos, no capítulo 14, verso 22. Então, os apóstolos entenderam claramente isso e nos ensinam assim, através de suas vidas nas Escrituras. Atos 14, 22 está escrito: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, preste atenção nessa expressão, muitas, vou repetir para você, ó, muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, Deus, em sua escritura, jamais nos prometeu um mar de rosas nesta terra, mas toda bondade, toda graça, tudo que a gente precisar, Ele nos concederá. E Ele sim está preparando um lugar realmente incrível. Jesus diz: vou preparar-vos lugar, esse lugar onde não vai ter pecado mais, onde não vai ter mais este mal dentro de nossos corações, onde finalmente a obra dele vai estar concluída em nossa vida. Esse é o lugar que Ele tem preparado. Mas enquanto estivermos nessa vida, nós vamos passar sim por momentos bons, mas também por momentos ruins, difíceis. Olha só essa pandemia que está acontecendo no mundo. É boa? Não, é ruim, mas com certeza Deus tem um propósito. E Deus vai cumprir o propósito dele nessas coisas. Vamos seguindo. Bom, como reagimos a essas coisas? É a grande questão diante das tentações e das provações. Será que reagiremos como Israel ou vamos ter outra atitude? Então a amargura, né, ela pode nascer quando nós somos frustrados, principalmente em coisas justas, em coisas necessárias. Quando você está numa causa e de repente a sua causa é justa, mas você não consegue alguém que julgue a sua causa, não é assim? Ou quando você está como no deserto, aqui literalmente o povo está no deserto e precisa de água. A água era essencial naquela travessia, não é verdade? Essencial. Mas, depois de 3 dias de caminhada, as águas que eles encontraram, conforme Êxodo 15, 24, eram o quê? Amargas. Então a gente poderia pensar assim, mas se Deus está no comando, e Deus é poderoso. Por que então
aquelas águas amargas. Por que isso aconteceu? Então, naturalmente, a gente precisa entender que era uma prova. Nós lemos isso já no versículo 25 de Êxodo 15. Deus ali os provou, mas deu a eles também ordenanças, mandamentos para que eles pudessem começar a aprender a relacionar-se com o Senhor e seguir os seus ditames, a sua palavra. Precisamos então aprender a reagir de forma positiva, de forma melhor, né, correta, diante das situações indesejadas, diante das tentações. A gente tem que saber o que nós vamos fazer. Então, diante das provas, não reclamar, não murmurar, mas guardar nossos corações para que ele não se encha de ira, de animosidade, de amargura, e a gente comece a procurar realmente um culpado e coisas desse tipo, não é? Mas entender o que está acontecendo e pedir a Deus que nos dê a graça dele para passar por aquelas provas, certo? E isso é importante. Bom, precisamos então fazer o que a palavra de Deus nos orienta lá em Provérbios 4, 23. Né? Então vamos ler essa passagem, Provérbios 4, 23. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. O coração, diz a palavra, é a fonte, né? Dele vem o que? As coisas da vida, não é assim? Então o autor nos orienta da seguinte forma: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Jó, ele via a mão de Deus nas coisas boas e ruins que aconteceram. Nós já falamos sobre isso. Então, ele soube receber o favor de Deus, o bem, mas naquele momento de dor, de perda, ele está tendo uma reação positiva. Ele está também, né, consciente de que as coisas ruins estão dentro da permissão de Deus. Deus não está isento, no sentido de não saber ou de não cuidar. Jó está ali confiando em Deus. E Deus sabia do que estava acontecendo, sabia de sua dor, e ele então coloca em Deus a sua esperança. Isso é prova também lá no capítulo 19, diz, ele sabe que o Redentor dele vive e que haveria de se levantar. Né? Então essa é a ideia de que nós realmente precisamos, é a forma como devemos encarar as adversidades na vida, as tribulações. Você talvez está aí enfrentando a Covid, e está muito difícil para você, seu lar. Para outros talvez esteja um pouco menos difícil, mas está difícil para todo mundo. Todavia, como vamos enfrentar isso? Será que simplesmente vamos enfrentar com medo ou vamos enfrentar com reclamações, com murmurações? Vamos tentar achar um culpado? Ah, foi o fulano, ah, foi o Beltrano, é uma conspirata, é isso, é aquilo. A melhor forma de encarar as adversidades é reagir de forma positiva, não permitindo que a amargura entre em nossa vida, não permitindo que os desejos, né, malignos saiam, né, que saia lá de dentro de nós as coisas ruins. Um coração que está cheio de coisas ruins é um coração que não tem o Senhor. Mas um coração que tem Deus, um coração que tem o Espírito do Senhor ali reinando, que tem a palavra de Cristo, é um coração de onde nós vamos tirar coisas boas, porque ele está rico, está cheio de coisas boas. Jesus explicou isso. Então, vamos ter reações positivas quando passando por adversidades. Não é bom passar por adversidade no sentido de querer ou gostar. Nós não somos masoquistas, não é verdade? Mas, com certeza, nós não podemos deixar a amargura entrar na nossa vida, deixar um pensamento negativo, deixar a incredulidade imperar em nossas vidas, deixar a nossa boca, né, falar o que não deve, pensar o que não deve, quando encarando as diversidades. A gente precisa buscar de Deus por que aquelas coisas estão acontecendo e qual o propósito dele e como ele vai nos ajudar a esperar nele passar por aquela prova. Deus pode estar conduzindo a sua vida e de repente você está sedento, precisando de água e de repente você até a encontra, como aconteceu com o povo. Mas a água é amarga. Aguarde, aguarde a outra orientação de Deus, o próximo passo. É possível que ele faça com você o que ele fez com Moisés. Ele vai lhe mostrar aquela rama, aquela árvore, aquele milagre, aquele lugar, aquela saída, aquela pessoa que vai fazer com que toda aquela amargura, aquela água
que ainda não era boa, se torne agradável, útil, né, e saudável para a sua vida. Deus muda situações e circunstâncias. Deus mostra sua graça, seu poder. Ele faz tudo para a glória do seu nome. E algo mais a gente precisa aprender sobre essa travessia do povo no deserto. Talvez a gente não fale de todas as coisas, talvez a gente consiga falar de todas as coisas, porque aqui vai envolver muito mais, não simplesmente uma questão de prova, mas muito mais de tentações, né? Quando nós somos tentados por algumas coisas e obras da carne, literalmente, que tentam saltar de dentro de nós, não é? Mas a gente precisa entender que a luta é carne contra espírito, espírito contra carne. Ele precisa ser fortalecido no Senhor, na sua palavra, no seu poder, no seu Santo Espírito, para vencer, tá bom? E não cair no mesmo erro que Israel caiu. As tentações que o povo sofreu naquele deserto, né, são vistas aqui por Paulo em 1 Coríntios, na sequência do texto. Eu vou ler para os irmãos perceberem isso, porque, como eu disse, eu utilizar a expressão de Paulo, porque está de forma resumida e já aplicada para nós as experiências que Israel passou na travessia do deserto. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Na sequência, então, Paulo está dizendo: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. De nós, outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então é como eu estou dizendo. O texto está nos mostrando e ensinando algumas coisas que são importantes. Vocês viram com clareza que para cada tentação em que eles caíram, houve disciplina. E isso acontece conosco. A cada reprovação, a gente vai ter, né, aquele preço a pagar, de ter que repetir aquela prova, de ter que aguardar mais um tempo, de que, né, alguma coisa vai acontecer por causa de escolhas erradas, decisões erradas, pensamentos errados. Alguma coisa vai acontecer. Mas quando nós aprendemos, então as coisas mudam de figura. Quando a Bíblia registra essas coisas, Paulo está com clareza dizendo que elas aconteceram e Deus permitiu que acontecesse para ensinar o seu povo e, naturalmente, não só lá no deserto, aquele povo em específico, mas a mim e você hoje, o povo dele. Para que a gente não seguisse aquele exemplo. Exemplos ruins, meu irmão, tem que ser evitado. Por isso que Jesus é o nosso maior exemplo, perfeito exemplo. Nós não temos desculpas de seguir alguém. A gente segue a Cristo. Cristo é o exemplo perfeito em todas as coisas, em toda obediência, em toda sujeição, em toda pureza, em tudo. Jesus é o nosso exemplo. Então, nós não vamos deixar de fazer as coisas certas porque não temos exemplo. Nós o temos. Mas a gente está aqui vendo o exemplo ruim, Paulo dizendo que nós não devemos seguir exemplos maus, porque senão muitos fracassaram lá e tiveram sua disciplina, e se nós fracassarmos, certamente haveremos também de ser disciplinados. Pois bem, então as tentações é algo que vai ser bem enfatizado aqui, elas não vêm além das nossas forças, vale começar ressaltando isso. Deus é fiel, Ele está conosco, mesmo nas adversidades, mesmo nas tentações, né? A questão então, como vamos estar reagindo a isso? Então a primeira coisa que Paulo fala é da cobiça, não é? Então tá aqui, ó, o capítulo
10, verso 6. A fim de que não cobicemos coisas más. Então, muitas vezes, nós também passamos por isso, né? Foi o caso lá de Acã, né? Cobiçou o que não era para cobiçar. Ou o caso de Israel, que às vezes tinha no coração um desejo que não era agradável ao Senhor. Então, é o desejo ou desejar aquilo que Deus não só está restringindo, está proibindo, dizendo que a gente não deve, mas é também muitas vezes, né, o desejar algo que não convém. Não é assim? É o que diz, por exemplo, em Tiago, capítulo 4, verso 1 a 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam contra, né? Militam na vossa carne, aliás. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui é que o problema da cobiça, ela não está muitas vezes sozinha. Né? A cobiça é um problema grave que o homem pode passar por ele, né? Qualquer homem está sujeito, mas aqui a orientação da palavra é a gente não permitir que a cobiça entre em nossas vidas, nossos corações. Então, veja bem, quando a cobiça, por exemplo, está começando no coração de um homem, né? Às vezes você vê o outro prosperar e você começa a ficar ali alimentado com aquela vontade de prosperar também. É errado prosperar? Não. Mas será que você está pronto ou disposto e quer pagar o preço que aquela pessoa está pagando? Às vezes, quando você coloca, né, os seus pés nos sapatos do outro e você vê quanto aperta, aí você pensa de novo, pensa diferente. Então a gente precisa entender por que a Escritura nos orienta assim. Tiago está dizendo sobre a inveja e cobiça ao mesmo tempo, então elas têm uma certa ligação, né? Invejais, matais, chega até matar, para obter aquilo que não convém, talvez não convém porque não é simplesmente errado. Às vezes o teu vizinho tem uma empresa, aí você vê a vida dele um pouco diferente da sua, aí você pensa assim, ah, eu quero ter uma empresa também. Às vezes você acha assim, eu não quero ter a empresa do meu vizinho. Então aí você acha que você não está cobiçando, né? Você está às vezes cheio de inveja, querendo ter uma empresa também simplesmente porque o outro tem. Provérbios, Eclesiastes, me parece, acho que Eclesiastes nos explica que o que o homem às vezes faz, né, todo aquele empenho, todo aquele esforço que às vezes, muitas vezes ele faz, é por causa da inveja, é por causa do outro. Existe aquela frase, e é verdade, às vezes nós fazemos coisas, irmãos, que não tem sentido. Por exemplo, compramos algo que a gente não precisa para mostrar para quem não nos conhece. Isso são coisas perniciosas, coisas difíceis. Não estou dizendo que é errado você ter coisas, eu estou dizendo que a gente precisa ter cuidado com esse tipo de atitude que Israel teve. É a cobiça, né? E a gente precisa ter cuidado com a cobiça, porque ela vem, às vezes, com as suas aliadas, né? Com seus aliados, que são as contendas, são as intrigas, são as invejas, né? E aí as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para ter o que é do outro ou ter o que o outro tem. Então, muito cuidado, né? A gente precisa pensar como o Senhor nos orienta a sua palavra, guardar o nosso coração nessa vida é importante porque nada nessa vida pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Isso é muito importante. Por isso, o primeiro e grande mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, isso é que vai nortear a nossa vida. Tudo mais vai ser uma bênção. Não estou dizendo que não vai ter adversidades, preste atenção nisso. Mas vai ser uma bênção quando as coisas estão norteadas pelo princípio certo, pelo propósito certo, pelo desejo certo, pela razão correta. Então é importante a gente entender isso, né, e aplicar essa questão na nossa vida.
não existe inveja santa, existe? Não existe cobiça santa. Então, qual que é o remédio para a gente não caminhar como caminhou, no caso, Israel, em relação à cobiça? O remédio é a gente se encher de Deus, de Sua palavra, né? Palavra que nos ensina a ter gratidão, nos ensina a ter contentamento. Em 1 Tessalonicenses 5,18, você percebe isso, a gente ser agradecidos. Em Colossenses 3,15 nos ensina isso. Né? Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos últimos dias os homens seriam ingratos. Então, não só ingratos, tem várias expressões aqui, expressões duras em relação à atitude humana. Mas será que o homem é assim só hoje? Vamos considerar nesses últimos dias? Não, ele é assim há muito, desde que o pecado invadiu, entrou, né? Invadiu, entrou por causa da queda no nosso coração. Então, olha só o que diz 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, aqui ó, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nós ouvimos lá Tiago dizendo que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo orienta Timóteo, foge também destes. Então é importante a gente poder entender isso, compreender que não estamos isentos, né, de incorrer em tentações, lutas, em adversidades, isso de forma alguma. Todavia, há um remédio. O remédio é estar cheio da sua palavra, obedecer a sua palavra, estar cheio de sua presença. Outro problema que Israel caiu foi a idolatria. Ô, meu irmão, esse é um negócio difícil. Lá em Êxodo 32, 1 a 10, né, Israel aguardando Moisés, que estava lá no Monte Sinai, 40 dias, 40 noites, de repente, porque não descia, falou e forçou Arão lá. Arão, Moisés deve ter morrido. Faz-nos deuses aí que vá diante de nós. E aí Arão também no aperto fez uma coisa errada. Pediu o povo ouro, jogou lá na fundição, disse que saiu um bezerro lá e tá pronto. Aí esse é os deuses e aí eles foram festejar. Então idolatria. Fizeram um bezerro de ouro, né? E colocaram no lugar do Senhor Deus. Quantos bezerros de ouro a gente às vezes tem criado e colocado no lugar de Deus, permitido que eles invadam nossos corações e tomem lugar de honra onde eles não devem estar? Deus abomina a idolatria, porque não há outro como ele, semelhante a ele, não há outro Salvador e não há outro lugar, outra pessoa, outro ser que possa nos salvar no ser o Senhor Jesus. Então, a idolatria é algo terrível. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 7, você vê lá Paulo dizendo, né? Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram. Então, muitas vezes nós entendemos a idolatria apenas como um ídolo, né? Doméstico, um, um boneco de barro ou de metal, mas não é isso. É qualquer coisa que toma o lugar de Deus, é qualquer coisa que nós colocamos o nosso prazer, a nossa confiança, sabe? No lugar de Deus. Isso é pecado, é idolatria. Deus abomina essas coisas, ele reprova, ele não admite esta situação na vida do seu povo, daqueles que querem realmente segui-lo, servi-lo, honrá-lo. Então há muitas coisas querendo tomar o lugar de Deus, né? Às vezes nós colocamos pessoas na nossa vida no lugar de Deus, às vezes nós colocamos o trabalho no lugar de Deus. Às vezes nós colocamos a diversão. Tem gente que acha que nasceu só para divertir, só para brincar. Tem gente que coloca o estudo, os projetos no lugar de Deus. Ô, meu irmão,
Não é isso que devemos fazer. A gente precisa ter domínio, controle sobre as coisas que podem, né, ser um instrumento ou algo que tome o lugar do Senhor na nossa vida. Então a gente precisa ter equilíbrio, sabe? Pesar as coisas, pensar por que estamos fazendo o quê. Principalmente as coisas que nos dão alegria e prazer, porque o nosso maior prazer, ou a nossa maior alegria, o nosso maior contentamento deve ser conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E assim viver uma vida grata ao Senhor. Então, existem outras coisas que são como a idolatria, os desejos, a ganância, por exemplo, né, a avareza. Então, essa é uma tentação diária na vida de muitos, na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa. Pode haver essa tentação, né, de querer, de desejar as coisas, e principalmente o poder. Então, a ganância pode estar relacionada a muitas coisas, não só a dinheiro, a prazeres, né, mas poder. Como vencer isso? Como vencer esse problema, esse tipo de idolatria? Nós podemos, às vezes, idolatrar nós mesmos. A gente não quer nunca ser frustrado, nunca quer ser contrariado. Parecemos até uma criança mimada. Pode ser um problema. Pode ser o egozinho, né? O euzinho lá se tornando o ídolozinho, não é? E você não está percebendo. Então nós temos que combater isso de forma a nos encher realmente da palavra, porque Jesus nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. É assim que vencemos a ganância, é assim que vencemos o nosso ego, é assim que vencemos a idolatria. É quando Deus está em primeiro lugar. Então, é orar, né? É se posicionar, é vigiar como Jesus nos orientou. A Escritura diz em 1 Coríntios 10,14: fugir da idolatria. Então, toda sorte de idolatria, seja ela qual for, seja ela de que ordem for, você deve fugir. Não adianta a gente tentar, né, conciliar a idolatria. Esses desejos, essas coisas, não podem realmente haver, não podem existir dentro dos nossos corações. Quando isso ocorreu lá no coração de Israel, né, muitos pecaram nesse sentido e pereceram, ok? Se você fizer isso, ó, se perguntar sempre, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Ou eu estou buscando o meu próprio reino, a minha própria vontade, o meu jeito, o meu governo antes do que o de Deus? E nas horas vagas, será que eu estou buscando o reino de Deus? Ou eu estou deixando o reino de Deus só para o que sobra, para as horas vagas? Tem gente que está tão ocupado e normalmente fala, ele não está tendo tempo para nada. Quando você está dizendo isso, não está tendo tempo para nada, é tempo de você parar e colocar em ordem a sua vida. Você não pode não ter tempo para nada. Você precisa ter tempo para todas as coisas, principalmente para Deus. Nós temos que ter tempo, tempo de meditação, né? Tempo de leitura da palavra, tempo de oração. Nós precisamos ter tempo para fazer as coisas do reino, as coisas de Deus. Então é importante você colocar em ordem a sua vida. Cuidado, quando o seu tempo for embora, você tem que avaliar suas agendas, né? A sua agenda nesse sentido. Jesus disse assim, ó, não tem como amar e servir a dois senhores. Mateus 6,24. Não podemos servir a Deus com reservas, né? Não podemos colocar limites no nosso serviço, nosso amor a Deus. Vou amar o Senhor só até aqui, vou servir o Senhor só até aqui, vou te dar a minha vida, meu coração só até aqui. Essas outras coisas não. Aí o Senhor não mexe, o Senhor não me tira, o Senhor deixa comigo, né? O Senhor pode ir até aqui. Mas este idolozinho aqui, que eu gosto tanto, essa coisa que é minha, não, o Senhor não mexe, não. Meu irmão, se nós demos a casa para o Senhor, nós não temos que guardar nada, não temos que ter lá na nossa casa, onde Deus vai habitar, que é o nosso coração, um quartinho de bagunça.
né? Toda casa tem um quartinho de bagunça, né? Mas aqui dentro não pode ter um quartinho de bagunça. Aqui dentro imagine assim, uma grande sala onde a presença do Espírito se faz necessária e onde habita o Espírito do Senhor, diz a Escritura, aí há liberdade. Então seja livre, né? Não tente reservar um cantinho lá na sala do seu coração para você colocar suas coisinhas, não. Entregue tudo para Deus. Você vai ver que é muito melhor, tá? Essa obediência, essa entrega sem reservas, esse amor, assim como ele nos amou. Né? Jesus não morreu só um pedacinho lá na cruz, não, né? Ele deu a vida toda dele, deu todo o seu sangue por mim e por você. Será que nós vamos amá-lo com reservas? Fugir da idolatria. É a orientação da palavra. Bom, há uma outra coisa importante também a ser dita que o texto nos leva. É a imoralidade. Aham. Lá em Números 25, 1 e 2, nós vemos essa expressão que bate aqui com 1 Coríntios 10, 8, que diz: não pratiquemos a imoralidade. Foi o caso de Baal Peor, né? Então lá em Números fala disso, que o povo, e vou ler o texto, quer ver? Eles se uniram a outras mulheres, praticaram o que não era para ser praticado da seguinte forma. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Então eles se juntaram ao que chamava ali de Baal Peor, que é exatamente esse culto abominável, esse culto imoral, né? Então, os pecados relacionados à vida sexual, a gente tem que ter muito cuidado. A Escritura não diz que nós somos santuário do Espírito do Senhor, nosso corpo é o templo. Onde está isso? Está lá em 1 Coríntios 6. Olha lá, ó. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, todo pecado gera consequência. O julgamento divino, naturalmente. Então, muitas pessoas que às vezes tentam se justificar, mas não existe um jeitinho brasileiro, né? A Bíblia está dizendo com clareza: sem santificação ninguém verá o Senhor. O caminho, meu irmão, é estreito mesmo. Então não se assente na roda dos escarnecedores, conforme está escrito no Salmo 1, né, o capítulo 1 ali, o Salmo 1, verso 1. Então, não pare. É fuga. A gente tem coisa, irmãos, a gente tem que entender. Nossa luta, as tentações, né, da carne, a gente não pode dar bobeira, não. É fugir mesmo. A orientação está corretíssima. Não dá para a gente encarar. É fugir. José, ele fugiu da esposa lá de Potifar. Né? Alguns talvez pensem assim, José foi bobo. Não, José foi sábio, porque ele temeu o Senhor. Né? Ainda que ele sofreu injustamente por isso, mas Deus, como eu sempre estou falando e está mostrando aqui essa passagem, muda, né? Quando ele entra na causa de cada um de nós, ele muda situações, circunstâncias, ele faz um milagre, ele transforma a água amarga em água boa, ele transforma, né, aquele cativeiro lá, como de José, né? Tá lá como, né, se sentindo talvez ali, né, a pessoa mais rejeitada, mais, como que eu vou usar a expressão? Injustiçada do mundo, mas Deus tinha um plano. Levou e elevou ele ao mais alto patamar no Egito. Deus tem um propósito em todas as coisas. Então a imoralidade é algo que nós temos que ter firmeza, fugir como qualquer pecado, né? Tem que ter firmeza, fugir de toda forma ou de toda aparência do mal, é o que diz 1 Tessalonicenses 5, 22. Então, esse é o remédio de Deus, é a gente ter firmeza na palavra. E em relação ao mundo, não amar o mundo, em relação ao diabo, é sujeitar a Deus, é resisti-lo, mas em relação à carne, é
fuga, fugir, é correr, né? Então, é isso que a Bíblia nos orienta. Tentar a Deus aconteceu aqui. Primeiro Coríntios, eles tentaram o Senhor, colocaram o Senhor à prova. 1 Coríntios 10, 9, Paulo está dizendo, isso é uma relação lá com Números 21, versículo 5. Não é? Então, lá em Números 21, verso 5, o que está escrito? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha o que faz, né, essa amargura, olha o que faz quando a gente está longe dos caminhos do Senhor, dos propósitos divinos, não está entendendo, o coração ali todo amargurado, todo encolerizado, né? E aí você começa a acusar, começa a acusar o próprio Deus, como o povo fez aqui. Então, quando a situação estiver difícil na sua vida, não faça isso. Não vá acusar Deus, né? Vá depender de Deus, vá buscar a Deus. Então, acusar Deus não vai resolver o problema. Acusar o outro, né, achar um culpado, não vai resolver o problema. Nós precisamos aprender isso. Aconteceu várias vezes. Né? Começou aqui com Refidim, né? Quando o povo estava com sede. Está o Senhor no meio de nós ou não? Às vezes nós duvidamos se a presença de Deus está conosco, porque a prova está difícil, a situação está apertada. Mas, meu irmão, não duvide. Não duvide porque Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele cumpre, e Deus é fiel. Né? Outra coisa que acaba acontecendo é a murmuração. Ah, a murmuração é terrível. Né? 1 Coríntios 10, 10, eles murmuraram. Isso bate lá com Êxodo 15, 24, o povo murmurou. Aliás, murmuração aconteceu na vida de Israel umas 10 vezes. Umas 10 situações adversas, eles pecaram nisso, eles abriram a boca a reclamar. Vou dar uma dica boa para a gente seguir. Quando tudo estiver difícil, não reclame, clame. Ao invés de você reclamar, fecha a boca, pensa, coloque seu coração, coloque sua mente no Senhor, clame, ore, busque o Senhor, porque Ele que pode. Se Ele está permitindo aquela prova, aquela tentação, a Bíblia já disse aqui que Ele é fiel, esta prova está dentro das nossas capacidades, da nossa força, e Deus está conosco. Ele vai prover o livramento, não clame pelo livramento. E você vai ver os milagres de Deus. Então é isso que a gente precisa. Não é? Murmurar é resmungar, né? é xingar, é maldizer, é queixar, é difamar. Então Deus abomina a murmuração. Deus puniu severamente os murmuradores. E é isso que aconteceu. Então murmurar, e às vezes não é contra Deus, às vezes é contra o teu marido, contra a tua esposa, contra o teu filho, contra o teu pai, contra, né, as pessoas, contra o teu chefe, contra o governo, contra as autoridades. E murmurar, o povo murmurou contra Moisés, pelo líder. Isso é pecado, irmão. Está lá em Romanos 13, ao invés de a gente orar, reclamar. A orientação de Paulo é que a gente ore pelas autoridades, porque elas são ministros, são agentes de Deus. Deus que deu. Deus tem um propósito. Então é clamar a Deus. A Bíblia sempre nos orienta. A gente tem que orar ao invés de reclamar. É muito diferente, né? Você vê aqui, ó, o que aconteceu com Datã, Corá e Abirão, lá em Números 16. Eles foram rebeldes, murmuraram, reclamaram contra Moisés. O que aconteceu? A terra abriu e os engoliu. Deus fez isso para mostrar para o povo, pare com essa reclamação. Estou cheio, estou cansado dessa reclamação. Será que Deus não está cansado de nossas reclamações? Por que não há na nossa boca, ao invés de reclamação, um clamor, uma perseverança, a fé, a paciência? Ô meu irmão, vamos agir diferente, né? Então não vá fazer como Adão procurar um culpado, não. Foi a Eva, né? Indiretamente dizendo, foi o senhor que é culpado, o senhor me deu essa esposa, eu não pedi esposa, né? Me deu essa Eva aqui, eu não pedi Eva. Meu irmão, a gente faz isso por causa do pecado. Então a gente não pode deixar o pecado dominar a gente. Então, longe de nós toda murmuração, no nome de Jesus. Então eles se voltaram contra a liderança de Moisés
que fielmente servia e desempenhava sua tarefa diante de Deus. Então, ao invés de você reclamar, ore, clame, abençoe, ao invés de você amaldiçoar. Então, não busque um culpado, sabe? Muitas vezes a gente busca um culpado. O povo estava ali amargurado e projetou sua amargura, né, no seu líder. Êxodo 15, 24. Temos uma tendência em culpar os outros. A gente tem que sair dessa tendência. O cristão pode viver essa moda, não, meu irmão. A nossa moda é outra, é a moda de Deus, é a moda de Cristo, é a moda do Espírito, é a moda da palavra. A palavra orienta a gente a fazer diferente. Então, não ande fora da moda de Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Às vezes nós enfrentamos um problema, grande ou pequeno, não importa, né? Que muitas vezes é uma prova que Deus está dando. E a gente quer que o outro resolva. A gente quer que o outro pague o preço, o pato. Às vezes até passamos por coisas que nós mesmos provocamos, nós procuramos aquilo e a gente quer que o outro resolva, né? Então nós não queremos resolver, a gente não quer resolver por achar difícil, ter que encarar aquela situação, ter que, né, desmanchar e fazer de novo, não é assim? Mas às vezes é necessário. Ou porque envolveria a gente ter que conversar, né? Ter que ir lá pedir perdão, pedir desculpa, nos humilhar, e aí a gente se enche do euzinho e não quer andar na moda de Deus, e a gente vai pagar um preço alto, sabe? Então não queremos nos expor, várias outras razões, a gente não quer, mas Deus quer que a gente vença esse problema e não seja um murmurador, não seja alguém reclamão, né? Que a gente saiba viver com paciência, com sabedoria. Então é mais fácil a gente jogar o problema e a culpa no outro, né? Culpamos os líderes, culpamos a igreja, culpamos o patrão, culpamos o país, culpamos tudo. Culpamos até a Deus, né? Então outros pecados vêm junto com a murmuração. É o julgamento, a ingratidão, os ressentimentos, os juízos, as acusações. Não é assim? Um pecado, né, um abismo vai chamar o outro. Então o remédio é aprender com a palavra. Está lá em Lamentações, capítulo 3, verso 39. E diz assim, ó: Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então é aprender. Não permita que as amarguras criem raízes em seu coração. Por favor. Abra os olhos, fica vivo. Busque a Deus. É o que você tem que fazer. Busque a Deus. Moisés fez isso. Ele buscou o Senhor, Êxodo 15, 25. Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou a árvore, jogou ela naquela água e a água se tornou o quê? Boa, doce. Então toda aquela adversidade era para mostrar o poder e a glória do Senhor, era para dar finalmente o livramento. Então talvez a sua adversidade ainda não foi rompida porque você está agindo errado. Deus quer que você haja da maneira correta e você vai ver o livramento. Quando você clamar, quando você orar, quando você depender de Deus, quando você dizer para Ele, Senhor, não estou entendendo esse problema, mas mostra-me a solução. Senhor, não sei porquê desse problema, mas cumpre o teu propósito na minha vida, ser comigo. Essa é a confiança que temos e a gente poder orar e clamar segundo o conselho da vontade dEle. Ele nos ouve, é a promessa que Ele nos fez. Então há situações que enfrentamos na vida que só Deus pode resolver. Com toda certeza. Não há remédio, não há médico. É a Covid aí, ó. Tem, né? É Deus. E a gente precisa confiar em Deus. Não é? Não é reclamar. Se eu reclamar, se você ficar doente, se você perder alguém que você tanto ama, você vai culpar alguém por causa disso? Meu irmão, a gente precisa aprender, né, sobre essas coisas na vida. E precisa aprender para poder fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. A solução, não é, da sua amargura, ela também está no Senhor. A solução para essa adversidade, para essa dificuldade, ela está em Deus. Deus, ele molda o nosso caráter. Deus é a semelhança ali de Jesus, não é? Deus está moldando o nosso caráter. Porque Ele quer que a gente tenha o caráter de Cristo. Perfeito. Então
Ele está transformando a gente. Por isso ele vai mexer, ele vai limpar o seu coração, ele vai trabalhar na sua vida para você ser um servo que agrada a ele. Uma serva que agrada a ele, que faz o que agrada a ele, que obedece e que está pronto para se encontrar com ele. Lá em Mara, Deus revelou-se a Israel como Jeová Rafá, né? É o Deus que provê, então é o Deus que cura, Jeová Rafá, né? Então Jó também coloca para a gente de forma bem linda isso lá no capítulo 42, versículo 5, concluindo, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Tudo que está acontecendo conosco, com certeza, é para que a gente conheça mais e melhor o nosso Deus. É para que a gente desenvolva mais ainda nossa intimidade com Ele. É para que a gente dependa mais ainda dEle. É para que a gente aprenda a viver uma vida de vitória, não de derrota, de gratidão, não de murmuração, cheio de Deus e não dos ídolos. Não é? Porque a gente vive uma vida nova, diferente, podendo experimentar as bênçãos do Senhor e ser uma bênção nas mãos dele para manifestar a sua glória e a sua graça neste mundo. Então, as provas nos levam a conhecer mais a Deus, que possamos ser aprovados. Vamos orar? Querido Pai, ajuda-nos nessa tarefa, porque nós estamos conscientes que não podemos sozinhos. Se o Senhor for conosco, certamente o Senhor está conosco. Sempre haveremos de ter, ó Deus, a melhor direção. E, ó Deus, se tomarmos essa direção que o Senhor está dando, sempre haveremos de ter vitória. Porque o Senhor é Deus vitorioso. Ajuda-nos, pois, Senhor. Nas nossas fraquezas, fortalece-nos. Nas nossas debilidades, seja o Senhor nossa força. Ó Senhor, quando diante das tentações, o Senhor nos livra. Nos abençoe sempre. Nos ajude a ter um olhar diferente, a andar de acordo com os teus princípios. Essa é a nossa oração. E o Senhor cumpre em nós o teu propósito, que seja a nossa vida para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo.